Minha mãe morreu há 2 meses. Não foi uma tragédia no sentido súbito e chocante. Foi um definhar longo, lento e silencioso. Câncer. Tivemos anos para nos preparar, mas você nunca está realmente preparado, sabe? A última semana foi passada em um quarto de hospital bege que cheirava a água sanitária e morte silenciosa. Sentei ao lado da cama dela, segurando sua mão fina e enrugada, apenas observando-a respirar. Apesar dos pesares, ela estava em paz com isso. Essa foi a parte mais estranha e difícil. Enquanto eu estava ali, como a imagem pura do sofrimento e luto antecipado, ela estava serena. Em seu último dia, quando sua respiração se tornou superficial e sua voz era um sussurro seco e farfalhante, ela me puxou para perto. Seus olhos, que estavam turvos e distantes, de repente ficaram cristalinos. Não fique triste, meu amor. Ela sussurrou, com um sorriso fraco e cansado nos lábios. Eu não tenho medo. Nunca tive medo. Ele sempre esteve comigo. Quem, mãe? Perguntei, com a voz embargada pelas lágrimas. Meu guardião. Ela disse, seu olhar mudando para um ponto logo acima do meu ombro. Meu protetor. Ele foi um presente da minha própria mãe quando ela faleceu. Ele me manteve segura a vida toda. Ele nunca deixou nenhum mal real me acontecer. Eu não soube o que dizer. Minha mãe sempre foi um pouco espiritualista, de uma forma vaga e não religiosa. Apenas presumi que era a morfina falando por ela, uma ilusão final e reconfortante. A única coisa que fiz foi apertar sua mão. Quando eu for... Ela continuou. Seus olhos voltando para os meus com uma intensidade surpreendente. Ele passará para você. Ele precisa de alguém para cuidar. Você estará seguro agora, sempre. Mãe, não fale assim. Eu engasguei. Você não vai acreditar em mim no começo. Ela disse, me ignorando, sua voz ganhando uma força estranha e final. Mas você vai saber. Haverá 10 marcas, 10 sinais depois que eu for. Quando você vir a 10ª, saberá que ele está com você. E então conseguirá vê-lo. Ela recitou as marcas para mim. Sua voz, um canto baixo e rítmico. Uma moeda devolvida, um sino silencioso, um caminho limpo, uma queda evitada, um aviso não ouvido, um medo respondido, um cheiro de terra antiga, um toque de pele fria, uma voz que não é sua e, por fim, um olhar retribuído. Ela terminou, e um suspiro profundo e pacífico escapou de seus lábios. Minha mãe fechou os olhos e algumas horas depois se foi. O funeral foi a próxima etapa. As semanas que se seguiram se resumiram em uma névoa sufocante de luto e papelada. Eu estava apenas seguindo os movimentos do meu corpo, um fantasma em minha própria vida. Eu tinha esquecido completamente suas últimas palavras estranhas. Eram apenas os delírios de uma mulher quase morta, uma frase final, bonita e sem sentido de poesia. Mas então, a primeira marca aconteceu. Eu estava no supermercado.
procurando minhas chaves no estacionamento, quando uma moeda de 25 centavos escorregou pelos meus dedos, tilintando no asfalto escuro e molhado. Era tarde, estava chovendo. Procurei por 1 minuto, mas a moeda se foi. Provavelmente rolou para baixo do carro. Suspirei, desisti e fui para casa. Quando cheguei ao meu apartamento e esvaziei meus bolsos na cômoda, lá estava ela, bem no meio de minhas chaves e carteira. Uma única moeda de 25 centavos, seca e brilhante. Fiquei olhando para ela. Era impossível. Meus bolsos estavam vazios. Mas minha mente enlutada imediatamente forneceu uma dúzia de explicações racionais. Eu devo ter tido outra moeda. Devo ter pegado sem perceber. Ignorei isso, mas uma pequena e fria semente de inquietação foi plantada em minha mente. Primeira marca: uma moeda devolvida. Uma semana depois, a segunda marca. Eu estava voltando do trabalho, fazendo o meu trajeto habitual por uma antiga igreja desativada. Ao passar por sua silenciosa torre cineira de pedra, ouvi um único, claro e ressonante som de um grande sino ecoando pelo ar tranquilo da tarde. Olhei para cima. A torre do sino estava parada, o grande sino imóvel. Nenhum pássaro voou para fora, ninguém mais na rua parecia ter notado. Uma alucinação auditiva, disse a mim mesmo. Estresse e luto fazem coisas estranhas com sua mente. Segunda marca: um sino silencioso. A terceira marca veio alguns dias depois disso. O prédio onde trabalho é antigo e a equipe de manutenção está constantemente fazendo reparos. Eu estava indo para a sala de descanso, mas o corredor estava bloqueado por um carrinho enorme, cheio de ferramentas e equipamentos, deixado lá por um trabalhador que não estava em lugar nenhum. Suspirei irritado e me virei para dar a volta. Cheguei ao fim do corredor, virei a esquina e percebi que tinha esquecido minha carteira na mesa. Me virei. O corredor estava vazio. O carrinho enorme tinha sumido. Todo o processo levou menos de 30 segundos. Não havia como alguém tê-lo movido tão rápido. Ele apenas desapareceu. Terceira marca: um caminho limpo. Eu não estava mais apenas inquieto, mas também começando a ficar com medo. Isso não poderia ser apenas coincidências. Elas eram muito específicas, muito perfeitamente alinhadas com a estranha profecia de minha mãe. Comecei a sentir que era um personagem em uma história que outra pessoa estava escrevendo. E mais, sentir também que estava sendo observado. Era uma sensação constante, de baixo grau, com um formigamento na parte de trás do meu pescoço. Eu estava no meu apartamento e sentia uma pressão repentina e intensa, como se alguém tivesse acabado de entrar na sala. Eu me virava, meu coração batendo forte, mas nunca havia ninguém lá. Comecei a ver coisas também, vultos de movimento na extremidade da minha visão. Uma sombra em uma porta que era um pouco alta demais, um pouco escura demais. Quando me virava para olhar, ela desaparecia. A quarta marca aconteceu uma semana depois. Minha vida ainda estava desajeitada por causa do luto, e isso consequentemente me deixou desatento com as coisas ao meu redor. Descendo as escadas para o saguão do meu apartamento, tropecei um degrau. Lembro-me do solavanco doentio e sem peso, da imagem rápida do chão duro de azulejo vindo em minha cara. Me preparei para o impacto, mas nunca aconteceu. Eu apenas parei a 1 centímetro do chão,
suspenso no ar por uma fração de segundo, como se uma mão invisível e poderosa tivesse me agarrado pelo peito. Então, fui colocado suavemente de pé. Fiquei ali tremendo na escada vazia e silenciosa. Quarta marca: uma queda evitada. A quinta e sexta marcas vieram em rápida sucessão, como um soco duplo dessa força invisível que agora estava mandando em minha vida. Eu estava prestes a entrar em um elevador de um shopping quando senti uma onda repentina e inexplicável de puro pavor, um grito interno silencioso me dizendo: não entre. Hesitei e deixei as portas se fecharem sem mim. Um momento depois, as luzes do indicador do andar se apagaram e um rangido alto e estridente ecoou pelo poço do elevador, seguido pelo som distante de alarme tocando. Quinta marca: um aviso não ouvido. Naquela mesma noite, eu estava voltando para casa atravessando o parque. Um cachorro grande latia sem coleira vindo correndo em minha direção com os dentes à mostra. Congelei, um choque de puro medo percorrendo meu corpo. O cachorro estava a poucos passos de distância, pronto para pular, quando de repente parou. Ele soltou um ganido agudo e aterrorizado, enfiou o rabo entre as pernas e fugiu, como se tivesse visto algo parado bem atrás de mim. Sexta marca: um medo respondido. Já eram 6 das marcas que minha mãe tinha dito. Minha vida não era mais minha. Eu estava sendo guiado, protegido, manipulado por uma força invisível e desconhecida. A sensação de estar sendo observado era uma certeza agora. Comecei a vê-lo mais claramente, embora nunca diretamente. No reflexo da tela escura da minha TV, notava uma forma parada na sala atrás de mim. Era alto, curvado como um velho, com braços compridos demais, suas mãos quase tocando o chão. No reflexo de uma vitrine, quando eu passava, eu o via, uma forma escura e corpulenta, seguindo alguns passos atrás de mim, sempre mantendo-se nas sombras. A sétima e a oitava marcas o aproximaram de uma presença visual para a física. Comecei a notar um cheiro estranho no meu apartamento, um cheiro que ia e vinha sem motivo, pesado e presente, o cheiro de terra úmida e algo mais, algo como pele molhada. Sétima marca: um cheiro de terra antiga. Uma noite, eu estava deitado na cama, as luzes acesas, meus nervos em uma bagunça, quase dormindo naquele momento entre cochilar e desmaiar de vez, quando senti algo roçar minha mão estendida. Era uma sensação áspera e eriçada, como tocar uma pele de animal espessa e dura. Puxei minha mão de volta com um grito sufocado, meu coração explodindo no meu peito. Eu estava sozinho no quarto, não havia nada lá. Mesmo assim, senti a oitava marca: um toque de pele fria. O terror era um companheiro constante agora. Eu sabia que a 10ª marca estava chegando e com ela viria a revelação final e terrível. Não dava para saber do que eu sentia mais medo, da espera ou de ver a coisa. A 9ª marca veio na noite passada. Finalmente consegui cair em um sono agitado e exausto, mas fui acordado por uma voz, um som baixo, gutural e molhado, sussurrado diretamente em meu ouvido. Não era em uma língua que eu conhecia, mas senti o significado do som em meus ossos. Era uma palavra que significava meu. 9ª marca: uma voz
que não é sua. Passei o resto da noite encolhido em um canto da minha sala de estar, agarrando uma faca, observando as sombras, esperando o amanhecer. Hoje à noite, eu sabia que chegaria a marca final. Sentei no meu sofá, a TV desligada, todas as luzes do apartamento acesas. A sensação da presença na sala era avassaladora. Uma pressão física, uma espessura no ar. O cheiro era sufocante. Eu podia sentir, ali mesmo, no corredor escuro que levava ao meu quarto, esperando. Não sei o que aconteceu comigo. Talvez tenha sido o luto, talvez tenham sido semanas de terror crescente. Mas tomei uma coragem, uma última coragem. Parei de ser vítima nessa história de fantasmas. Eu precisava ver isso. Eu precisava enfrentá-lo. Ok, eu disse, minha voz um sussurro trêmulo e desafiador para o ar vazio. Eu sei que você está aqui. Mostre-se! Falei. O ar no corredor pareceu cintilar, escurecer. Uma forma começou a aparecer na escuridão. A princípio, era a silhueta familiar e curvada de um velho. Era alto, talvez 2 metros, mesmo com sua postura curvada. Seus braços longos, os dedos nodosos e de 3 articulações de suas mãos roçando as tábuas do chão. Seu corpo era coberto por uma pele preta espessa, emaranhada e oleosa. E então, ele levantou a cabeça e eu vi seu rosto. Não era o rosto de um homem. Era a cabeça longa, estreita e barbuda de uma cabra. Seus chifres eram grossos e curvos, em espiral para trás de seu crânio estreito. Mas a pior parte, a parte que, finalmente, completamente quebrou minha mente, eram seus olhos. Eles não eram os olhos normais de um animal de fazenda. Era um par de olhos amarelos, as pupilas horizontais, como as de uma serpente. E eles estavam olhando diretamente para mim. 10ª marca. Um olhar retribuído. O sinal final. O anjo da guarda da minha mãe. Não gritei. O som ficou preso em minha garganta. Nós apenas nos encaramos por uma eternidade em minha sala de estar bem iluminada. E em seus olhos amarelos e antigos, eu vi isso. A mesma aparência serena e pacífica que minha mãe tinha em seu rosto quando morreu. Ele é meu protetor, meu guardião. Ele esteve comigo, uma sombra silenciosa e invisível, nos últimos 2 meses. Ele limpou o caminho para mim. Ele me salvou da queda da escada. Ele assustou o cachorro. E agora que o vi, ele não sente mais a necessidade de se esconder. O sol nasceu, mas não trouxe nenhum conforto, porque ele ainda está aqui. Ele está parado no canto do meu quarto, perto da porta, sua forma curvada e peluda, um buraco negro na luz da manhã. Ele não se moveu, ele apenas observa. As últimas palavras da minha mãe ecoam em minha cabeça. Eu nunca tive medo. Ele sempre esteve comigo. O que eu faço? Como você escapa de um anjo da guarda? Como você foge de um protetor que nunca, jamais deixará nenhum mal acontecer com você, mas cuja própria presença é um destino pior que a morte? Até a próxima. Obrigado.